Olá a todos, graça e paz do Senhor. Aqui é o pastor Alexandre Feitosa e nós estamos aqui mais uma vez em um vídeo de esclarecimento, dando continuidade ao tema que iniciamos no vídeo passado. Quem está manipulando a Bíblia? Temos sido acusados em nosso projeto Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva de retirarmos versículos da Bíblia. Essa série de vídeos tem, portanto, o objetivo de mostrar com fatos, ou seja, de provar quem realmente está inserindo coisas à Bíblia ou retirando coisas da Bíblia. Bom, 1 Coríntios 6,9 é um texto bastante conhecido e um dos mais utilizados quando o assunto é a condenação às pessoas homossexuais. Nós temos a tradução mais comum, mais conhecida, efeminados e sodomitas. Uma lista, né, que inclui adúlteros, que inclui fornicários, ladrões, e dizendo que eles não herdarão o reino de Deus. E nesta lista, Paulo inclui então os malakoi e os arsenokoitai. Vamos ver o que essas duas palavras significam no original. Malakoi é o plural de malacos, que significa um adjetivo, que significa macio, suave, delicado. Paulo usou, portanto, a palavra de maneira metafórica. É como se ele dissesse: os delicados, os moles, os suaves não herdarão o reino de Deus. E arsenokoitai, que é uma palavra formada por outras duas. É um neologismo. Paulo usou pela primeira vez essa palavra em seus textos. Não há registro dela antes dos escritos de Paulo. Arsen, que significa homem, ser humano de sexo masculino, e koitai, que significa intercurso sexual. A palavra, portanto, significa o homem que tem intercurso sexual com outro homem, ocupando um papel ativo. Os eruditos já chegaram, portanto, a essa conclusão. Tá? O significado de malakoi é exatamente esse no original: delicado, suave. Por extensão, ficou sendo traduzida como efeminados, porque acreditavam que Paulo estava falando de homens com modos femininos, de homens delicados. Entretanto, os estudiosos já têm ido além desses significados por conta de estudos, segundo o método histórico-crítico, que nos permite conhecer o texto bíblico com mais profundidade, especialmente levando em conta o contexto sociocultural. E aí nós vamos entender, por alguns estudiosos que têm corroborado que a teologia inclusiva já vem feito, e que traduzem essas palavras, que entendem essas palavras como a prática da prostituição ou da promiscuidade entre homens na cidade de Corinto. Mas existem evidências? Isso não é novo? Não. Embora atualmente os estudos estejam mais fortes nesse sentido, desde a época da Reforma, os reformadores já entendem que a palavra malakoi tem uma estreita relação com a prostituição. E para isso eu vou ler para vocês alguns trechos de uma reportagem, de um artigo publicado na revista Ultimato, de julho a agosto de 2010, que cita Calvino. E o artigo diz assim: para Calvino, os malakóis são aqueles que, enquanto não podem tornar-se prostitutos publicamente, revelam quão impudicos são no emprego da linguagem ignóbil, do maneirismo e vestuário femininos, bem como em outros meios de atrair a atenção. Então, para Calvino, os malakói eram homens que se comportavam de maneira feminina e que, em algum momento, eles se tornariam publicamente prostitutos. Então, desde a época da Reforma, já associam a palavra malakói à prática da prostituição. A Bíblia de Genebra, que é a Bíblia que nasceu ali dentro de um contexto de reforma, a edição de 1599, traduziu a palavra malakói por wentans, ou seja, devassos, libertinos. Eu gostaria de ler aqui agora para vocês como a nova versão internacional em inglês, a edição de 2000, traduziu a palavra, as palavras, né, malakói e arsenokoitai. Ela traduziu o seguinte: nor male prostitutes, ou seja, nem prostitutos, nor homosexual offenders, nem agressores homossexuais, nem abusadores homossexuais.
Essa tradução é bastante interessante porque também reflete algo que era comum na época de Paulo, ou seja, homens que abusavam sexualmente de outros homens, especialmente de seus escravos. Eu estou aqui com um livro chamado Sexo e Poder em Roma, de um historiador francês chamado Paul Veyne, e ele diz o seguinte, na página 229: tinha os antigos três referências que nada têm a ver com as nossas. Ele está falando dos romanos: liberdade amorosa ou conjugalidade exclusiva, atividade ou passividade, homem livre ou escravo. Sodomizar seu escravo era um ato inocente e mesmo os censores severos praticamente não se preocupavam com questão tão subalterna. Então a própria história nos atesta que havia a prática do abuso sexual entre homens. O homem que era o senhor de escravos, ele acabava possuindo aquele escravo e não havia nenhuma lei que o proibisse. Pelo contrário, esse tipo de abuso era permitido por lei na Roma antiga contemporânea a Paulo. Quando a Nova Versão Internacional utiliza a tradução, a edição de 2000, tá? Utiliza aí male prostitutes para malakoi e homosexual offenders, agressores ou abusadores homossexuais, para aceno koitai, essa tradução está sendo coerente com o contexto histórico e social da Corinto da época do apóstolo Paulo. Era muito comum na cidade acontecer promiscuidade e prostituição, tanto em um aspecto heterossexual quanto em um aspecto homossexual. E para confirmar isso, eu gostaria de ler outro trecho do mesmo texto que eu mencionei anteriormente, da revista Ultimato, de julho a agosto de 2010. Em Corinto havia muitos templos. No templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor, havia 1000 prostitutos e prostitutas que ofereciam seus serviços ao pôr do sol. No templo dedicado a Apolo, o deus que representava o ideal de beleza masculina, havia estátuas de Apolo nu, em diversas posturas, que exibiam sua virilidade. Inflamavam seus adoradores masculinos a prestarem devoção por meio de demonstrações físicas com os belos rapazes a serviço da divindade. Isso aqui é uma citação de David Pryor no livro A Mensagem de 1 Coríntios. Foi exatamente essa realidade que Paulo encontrou quando visitou a cidade no ano 51 depois de Cristo. Ele encontrou uma cidade completamente tomada pela licenciosidade, pela promiscuidade e pela prostituição homossexual, seja no aspecto religioso, seja no aspecto convencional da palavra prostituição. Eu queria falar agora sobre a etimologia da palavra homossexual. Eu retirei um texto, depois eu posso colocar os links aqui na internet, que diz o seguinte: o primeiro registro da palavra homossexual é de 1848, criado pelo romancista e jornalista alemão Karl Maria Kertbeny, referindo-se aos homens que mantinham relacionamentos sexuais com parceiros do mesmo sexo, isto lá no século XIX. Atualmente, a palavra homossexual está relacionada com a orientação sexual do ser humano, que sente atração física ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Ou seja, o que a NVI fez? A NVI em português traduziu Malakói e Arseno Koitai como homossexuais passivos e ativos. Ela acaba cometendo um anacronismo, porque ela insere a palavra homossexual, que é um conceito do século XX, né, de orientação sexual interna, inata, marcada em cada ser humano, e esse sentido, então, é inserido em um texto do século I, em que não havia uma noção de orientação homossexual como nós temos hoje. A Bíblia acerta essa versão quando ela coloca para os malakói uma atividade passiva no intercurso sexual e para os arseno koitai um desempenho ativo do intercurso sexual. Porém, não esclarece que essa prática homossexual se dava em um contexto de promiscuidade e de prostituição. Isso acontecia na NVI de 2000, quando os tradutores perceberam
que essa tradução era perigosa para a sua teologia, porque ela desmantelava a teologia tradicional, que é anti-homossexualidade, anti-homossexual, eles então retraduziram a fim de que a Bíblia pudesse dizer aquilo que os tradutores queriam que ela dissesse. Ou seja, aqui Paulo está se referindo a homossexuais passivos e ativos. Não. Paulo se refere à prostituição ativa e passiva. Ele não faz referência à homossexualidade enquanto orientação, porque esse conceito não fazia parte da cultura dele e ele não fez referência a homossexuais também com o sentido de hoje, porque esse conceito também não existia na época do apóstolo Paulo. Muito menos ele fez referência à homoafetividade, que são os relacionamentos estáveis, porque em Corinto ele também não teve contato com essa realidade. Felizmente já existem Bíblias que refletem o que a teologia inclusiva defende. Essa aqui é a Bíblia, a Mensagem, que é uma paráfrase escrita por Eugene Peterson, bastante famosa no Brasil. Ele diz o seguinte: estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Ou seja, o Eugene Peterson, que é um teólogo bastante respeitado da atualidade, ele já entendeu que em Corinto o que acontecia era a devassidão homossexual, a libertinagem heterossexual, e isso nada tem a ver com relacionamentos estáveis. Outra coisa que é importante nós colocarmos: as edições em linguagem de hoje inserem a palavra homossexual. Eu estou aqui com a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão transformadora, a Bíblia Viva. São apenas 3 exemplos de traduções que inseriram a palavra homossexual em suas traduções, deturpando o texto bíblico na sua mensagem original, colocando na mão do apóstolo Paulo, na caneta, no instrumento de escrita do apóstolo, algo que ele não escreveu. Quem está manipulando a Bíblia? Quem está inserindo a Bíblia uma teologia que condena não o pecado, mas pessoas ao inferno? Será que somos nós, homoafetivos, que se dedicam a estudar a Bíblia? Ou será que são os tradutores, os editores e todos aqueles que estão envolvidos na produção de tantas Bíblias que nós temos aqui comprovado que têm praticado anacronismo, inserindo conceitos que não estão nos textos originais? Eu deixo a pergunta para todos os editores dessas Bíblias aqui. Por que deturpar o texto sagrado? Por que avançam de um lado e retrocedem de outro? Por que não admitir que Paulo não tratava da homossexualidade ou da homoafetividade, e sim de prostituição homossexual? É porque não querem que sua teologia seja desmoronada. Mas Deus tem levantado pessoas que têm estudado a Bíblia, que têm se debruçado sobre esses estudos para esclarecer as pessoas e revelar o amor de um Deus que não faz acepção de pessoas. Que Deus abençoe vocês. Eu deixo aí o meu abraço e aguardem o nosso próximo vídeo.